Queridos, vamos hoje dar continuidade. Eu havia anunciado aqui na semana passada, que nós começaríamos a falar acerca de Cristo enquanto o caminho. Isso porque nós estamos trabalhando João capítulo 14, versículo 6, quando Cristo declara: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Um texto extremamente complexo, embora pareça muito simples, né? Mas as verdades que esse texto traz consigo, ou as verdades que esse texto evoca, são verdades profundas, porque elas dizem respeito a todo o plano de salvação de Deus para o homem. E nós começamos então a falar acerca de Cristo enquanto a vida. Falamos abundantemente em mensagens anteriores. Falamos também umas 3 ou 4 mensagens, Cristo enquanto a verdade. Aí nós começaríamos hoje a falar sobre o caminho. Porém, eu preciso falar um pouquinho mais aos irmãos acerca de Cristo enquanto a palavra de Deus. Ok? Para tanto, eu quero convidar a todos a lerem comigo 3 versículos iniciais. O primeiro se encontra em João, capítulo 1, versículo 1. O segundo se encontra em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. E o terceiro texto está em Apocalipse, capítulo 19, versículo 13. João, capítulo 1, Hebreus, capítulo 4, Apocalipse, capítulo 19. São 3 textos extremamente importantes, porque eles nos trazem a revelação acerca do que seja a palavra de Deus. Comumente se ouve, ou no meio cristão, seja católico, reformado ou protestante, ou melhor, reformado ou evangélico, seja em qualquer uma das 3 vertentes do cristianismo, ocorre que as pessoas costumam afirmar que a Bíblia, enquanto livro, enquanto palavras escritas, né, eles chegam a declarar que a Bíblia é a palavra de Deus. Eles não fazem a distinção entre Bíblia, Escritura e palavra de Deus. E fazer essa distinção é extremamente importante para a compreensão do que seja a verdade de Deus. Eu digo isso porque os cristãos, de uma maneira geral, eles tomam a Bíblia, e se eles afirmam que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, com todas as suas letras, palavras, versículos, capítulos, né? Se eles afirmam que tudo isso é a palavra de Deus, logo, eles entendem que eles têm que viver por meio das doutrinas que aqui se encontram, ou dos textos que aqui se encontram. E aí vocês vão perceber que o cristianismo ele está dividido em milhares de facetas, cada uma defendendo uma parte da Escritura. Não há quem defenda a Bíblia como um todo, não há quem sugira, né, cumprir a Bíblia como um todo. Então, cada um pega uma parte, monta a sua denominação, e aí cada um, então, com a sua parte, declara que tem a verdade. Entretanto, há um texto na Bíblia, antes de nós lermos esses 3 aqui sugeridos, muito importante, nós já falamos aqui algumas vezes sobre ele, mas é um texto que é minimamente curioso. Quando Cristo discutia com escribas e fariseus, com os líderes religiosos, no capítulo 5 do Evangelho de João, ocorre que Cristo faz uma advertência muito severa aos judeus. Ele fala assim: olha, vocês examinam as Escrituras, eu estou me referindo a João capítulo 5, versículo 39, ele diz: vocês examinam as Escrituras, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna. Então esse é o primeiro pensamento que Cristo traz nesse texto. Ou seja, os judeus, eles estudavam minuciosamente a Escritura, no caso, os livros de Moisés, o Pentateuco, assim como os livros históricos, e então os livros proféticos e os salmos. Eles estudavam de modo eles acreditavam que no estudo desses livros e no cumprimento de cada uma das sentenças ou dos mandamentos, dos estatutos, eles teriam vida eterna. Ou seja, eles pensavam que vida eterna era o resultado do cumprimento
de um livro de ética e de moral divinas, digamos assim. E esse pensamento nunca mudou. Até hoje, os cristãos, na sua maioria, acreditam que serão salvos porque eles cumprem este ou aquele mandamento. E o apóstolo Paulo, inclusive falando sobre isso, fala para os judeus o seguinte, que aqueles que vivem por meio da lei, ou seja, aqueles que tomam a escritura mosaica como um meio de vida com fins a obter vida eterna, ele diz que essas pessoas estão debaixo de maldição. Por que Paulo afirmaria algo tão grave como isso, né? Aqueles que querem viver por meio da lei estão debaixo de maldição. Gálatas capítulo 3, versículo 10 em diante. Ele próprio responde, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para cumpri-las. Ou seja, qual é o homem que consegue tomar um livro, como a Bíblia Sagrada, por exemplo, e cumprir cada um de seus mandamentos, e não somente cumprir os mandamentos, mas permanecer em todos eles, sem nunca se extraviar de um mandamento. Aí vem Tiago, para corroborar o pensamento, dizendo que aquele que cumpre toda a lei e tropeça em um único mandamento, este é culpado de todos. Aí eu pergunto para vocês que aqui estão, vocês conseguem cumprir toda a lei e nela permanecer sempre, sem nunca tropeçar em um único ponto? Conseguem? Então, logo, se percebe que Deus não nos deu a Escritura Sagrada com vistas ao cumprimento dela, nós obtermos vida eterna. Por isso que Cristo diz, olha, aos judeus, João capítulo 5, versículo 39, vocês examinam as Escrituras, porque vocês julgam, ou seja, este é um juízo que vocês têm, não é um testemunho de Deus. Vocês julgam que nelas tem a vida eterna, ou que por meio do seu cumprimento, vocês obtêm vida eterna. Em seguida ele diz, todavia eu vos digo que são elas, as Escrituras, que testificam de mim. Então, fica muito claro para nós que as Escrituras são um testemunho de Cristo. Elas não substituem a Cristo. Elas apenas apontam para Ele, elas testificam acerca dEle, elas falam acerca dEle, elas profetizam acerca dEle, falando daquele que haveria de vir, Cristo. E esse Cristo, portanto, agora vamos ler aqui os 3 textos que nós pedimos que vocês abrissem. Esse Cristo de Deus é revelado na própria Escritura como sendo Ele próprio a palavra de Deus. João capítulo 1, versículo 1 diz, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ou seja, essa palavra verbo, aí que no grego é logos, se traduz literalmente por palavra. Então, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ora, se a palavra é o próprio Deus, conforme João capítulo 1, versículo 1, e Jesus diz em João 5,39 que as Escrituras testificam dele, então a Escritura não pode ser a palavra de Deus, porque as Escrituras são um testemunho de Cristo, que é a palavra de Deus. Então nós devemos separar uma coisa da outra, ter a Bíblia como um meio, ter a Escritura como um meio e não como um fim. Ou seja, a Escritura nos ajudam e elas contribuem para que nós possamos ir a Cristo. Por isso Cristo diz que vocês examinam as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. E contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Então observam a contradição dos judeus. Eles iam às Escrituras, mas não iam a Cristo. Entenderam a dicotomia? Tem ou não tem aqui uma separação? Iam às Escrituras, mas não iam a Cristo. Iam às Escrituras porque julgavam que nelas tinha vida eterna.
não iam a Cristo para ter vida. Ou seja, onde está a vida? Está em Cristo. Cristo é a palavra e Cristo é a fonte de toda vida. É a fonte de vida eterna. Então, essa separação entre Escritura e Palavra de Deus é extremamente importante. Nós termos um conceito correto acerca da Palavra de Deus. Cristo é a Palavra de Deus. Leia comigo Hebreus capítulo 4, o segundo texto, versículos 12 e 13. Verifique na sua Bíblia. Porque a Palavra de Deus é viva. Olha, a Palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então veja que esse versículo 12, ele fala acerca da palavra de Deus, fala da natureza, que é viva, e fala da eficácia, que ela é penetrante, ela é cortante, ela penetra o íntimo da pessoa. Alguém poderia dizer, pastor, mas para mim aqui a palavra de Deus só pode ser a Escritura, a Bíblia Sagrada. Mas aí você leia o versículo 13, que explica o versículo anterior. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Na presença de quem? Na sua presença. Quem é esse sua aqui? Cristo não pode ser, porque não tem Cristo aqui escrito. Nós temos que procurar. Sua é um pronome que está retomando uma ideia anterior. Né? Na língua portuguesa se diz que é um pronome anafórico. Tá? Então, é um pronome que está dizendo assim, olha, isso aqui está no lugar de algo que foi dito anteriormente. Então, no versículo 12 diz, olha, a palavra de Deus é viva. Eu pergunto, o que é viva? Eu pergunto, o que é eficaz? A palavra de Deus. O que é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes? O que é que penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas? Hã? O que é que discerne, ou que é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração? A palavra de Deus. Tudo aqui é a palavra de Deus. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Na presença de quem? Da palavra de Deus. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Quando formos prestar contas, vamos prestar conta diante da Bíblia, para ela, ou para Cristo? Portanto, a palavra de Deus é aquele a quem nós devemos prestar contas. Porque quando formos julgados, é a palavra de Deus, ou seja, é o Cristo de Deus, aquele a quem vamos prestar conta. É Ele que tem a capacidade, o único que consegue perscrutar o pensamento do homem, o coração do homem, a alma do homem. Ele pode julgar com eficácia, porque ele não se limita às atitudes humanas. Infelizmente, os homens, e todos nós temos, em maior ou menor grau, essa tendência de julgamentos. E se há alguma coisa que você pretende na sua vida vencer, caso você seja um cristão, que diga assim, poxa, eu quero desenvolver a minha salvação, eu quero conhecer mais a Deus, eu quero experimentar a salvação. Então, talvez o caminho mais curto para você começar esse trabalho é você começar a vencer essa inclinação de julgar as pessoas. Nunca julgar, absolutamente. Nós julgamos doutrinas, conforme a própria Escritura nos ensina, que nós devemos julgar as profecias, para saber se elas procedem ou não de Deus. Quanto a pessoas, fatalmente nós vamos errar na maioria das vezes no nosso juízo, porque quando nós julgamos, nós não sabemos a intenção do coração, nós não sabemos o propósito do coração, nós só conseguimos ver o ato objetivo, material, diante dos olhos. Imagine se nós fôssemos, por exemplo, julgar Raabe, a prostituta de Jericó. A prostituta mais famosa de Jericó, Raabe,
aquela que a Bíblia diz acolheu os espias, mas nós, no nosso juízo, preferiríamos dizer aquela que traiu o seu povo, que traiu o seu governo, aquela que entrou num conluio com os espiões de Israel, aquela que ocultou os espias de Israel. Eu estou selecionando palavras para condenar. E tem mais, quando nós falamos, não sei quantos já se deram conta disso, mas o fato é que sempre quando nós falamos, de duas uma, ou falamos bobagem, ou seja, falamos asneira, para falar um termo mais bonito, né? Falamos pelas tripas, no sentido de nós estamos falando sem saber o que estamos falando. Nós não temos juízo sobre as palavras. Muitas vezes nós falamos sem medir as consequências do que dizemos, do significado das palavras que nós falamos. Ou, se nós falamos com juízo, quando falamos com juízo, nós selecionamos palavras. Ou seja, se você quer falar mal de Raabe, por exemplo, você não fala assim, você conhece Raabe? Você fala assim, você conhece a prostituta de Jericó? Você percebe que eu escolhi uma palavra para me referir a ela? Sim ou não? Mateus capítulo 1, quando o evangelista Mateus ele faz a genealogia de Cristo, quando ele se refere a Betseba, na genealogia de Cristo, ele não diz Betseba, ele diz, e Davi gerou um filho daquela que foi mulher de Urias. Olha que interessante. Se ele dissesse, gerou um filho de Betseba, passa batido para a maioria das pessoas. Agora, se ele gerou um filho da mulher do fulano, tem uma coisa errada, porque se a mulher do fulano, como é que ele gera um filho na mulher do outro? Então, essa escolha do evangelista é proposital. Ele quer apontar mesmo o problema de Betseba, mas não para condenar. É o inverso. É para dizer que até pessoas como Raabe entra na genealogia de Cristo. Quer dizer, até aqueles que cometem pecados mais perversos têm lugar na linhagem do Messias. Porque se nós fôssemos criar uma linhagem para o Messias, nós não colocaríamos Raabe, nós não colocaríamos Betseba, nós não colocaríamos Ruth, nós não colocaríamos Tamar. 4 mulheres, todas elas cometeram pecados gravíssimos. Tamar cometeu incesto. Inclusive, Tamar, ela cometeu adultério, incesto, e por meio do engano, enganou o seu sogro para lhe gerar um filho. Ruth era uma pessoa maldita, de uma terra amaldiçoada, sem Deus, né? Que até a 10ª geração ninguém poderia entrar na congregação do Senhor. Betseba, o caso com Davi, e Ruth, Betseba, Tamar e Raabe, a prostituta de Jericó. Então, Mateus coloca as 4 mulheres exatamente para dizer que todos têm lugar na linhagem de Cristo, porque ele veio salvar os pecadores. Então, voltando ao ponto, nós, quando falamos, escolhemos palavras. Então, quando nós emitimos juízo sobre alguém, nós geralmente emitimos juízo selecionando palavras para agravar a situação. Então, a questão do juízo é algo muito sério. Que tal se nós deixássemos, ou se nós deixarmos o juízo por conta daquele a quem temos de prestar contas? Porque quando ele faz a leitura, conforme está em Apocalipse, capítulo 20, lógico, tomando ali o princípio, né, quando diz que quando foi por ocasião do julgamento do grande trono branco, é dito, então se abriram livros. Imagine só as pessoas pensando que na hora do julgamento Jesus vai mandar os anjos trazer os livros, né? Imagina a quantidade de livro.
E será que no céu tem livros? Tem uma estante cheia de livros? Se nós, meros mortais, humanos, nós já estamos nos livrando dos livros em razão da tecnologia, do computador, né, do celular. Hoje é quase tudo virtual. A minha letra mesmo, escrita, eu estou perdendo a minha escrita. Está cada vez mais difícil escrever, mas ele está ficando cada vez mais feia, porque eu passo o dia inteiro escrevendo ao computador. Aí não treino a caligrafia. Então, se aqui na Terra os livros estão acabando, daqui uns dias não vamos ter mais, né? Imagine só no céu. Então, que livros são esses que são abertos na hora do julgamento? Senão os corações, onde se lê as intenções, os pensamentos e os propósitos do coração. Então, em Hebreus capítulo 4, versículo 12, fala de Cristo enquanto a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, e por isso ele pode fazer a leitura do nosso ser cabalmente, enquanto aquele que é a palavra, aquele que declara aquilo que somos. Então, se nós quisermos vencer, sermos cristãos ou sermos santos vencedores, o melhor é que nós comecemos a identificar uma série de problemas que nós temos em relação ao pecado e comecemos a ser bastante pontuais. O julgamento sobre as pessoas, o juízo, é algo que deve ser vencido. Isso deve ser vencido radicalmente. Não é? Mas vimos aqui, tanto em João capítulo 1, quanto em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que Cristo é a palavra de Deus. Porém, temos Apocalipse capítulo 19, versículo 13, o último dos 3 textos que eu sugeri, que fala de maneira expressa e explícita, para que ninguém tenha dúvida. Né? Apocalipse capítulo 4, capítulo 19, versículo 12. Diz assim, olha, ou melhor, capítulo 19, versículo 13. Diz assim, quando João vai aqui narrando a visão que ele teve da segunda vinda de Cristo. Ele fala assim, está vestido com um manto tinto de sangue. Observa que como nós começamos a leitura, a partir de um fragmento, está vestido, quem é que está vestido? Tem um sujeito da oração. Então, se você ler, lá do versículo 11, diz, vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro, aquele que está montado nesse cavalo, se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Esse cavaleiro, os seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Ele está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. O seu nome se chama a Palavra de Deus. Cristo, portanto, é a Palavra de Deus. E alguém poderia perguntar, a essa altura do estudo, pastor, qual é a relação da afirmação de que Cristo é a Palavra de Deus com o fato da afirmação de João 14,6, quando Cristo afirma acerca de si mesmo, dizendo, eu sou a verdade. É que dizer que Cristo é a palavra está intimamente ligado ao fato de ele ser a palavra, ou ser a verdade. A verdade está para a palavra, como a palavra está para a verdade. Isso porque Cristo, enquanto a palavra é aquela que designa, é aquela que conceitua, é aquela que diz que dá a atribuição do ser. Então, por exemplo, eu sei que isso aqui é uma caneca, porque o nome, né, se refere a isto. Então, quando diz que Cristo é a palavra de Deus, é porque a vinda, a encarnação da palavra de Deus, João capítulo 14, capítulo 1, versículo 14, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, a encarnação da palavra de Deus tem um propósito muito grande. É certo que quando Cristo, a palavra de Deus, se encarna,
Elas se encarnam por uma série de motivos, mas uma delas é a palavra se encarna exatamente para revelar a Deus, para falar claramente acerca de Deus, razão porque o texto de Colossenses, capítulo 1, quero ler com vocês, eu fiz questão de anotar vários textos para lermos juntos, para que vocês façam a verificação, não é? Colossenses capítulo 1, às vezes eu falo muitas coisas acerca da verdade, coisas verdadeiras, mas não lendo na Escritura vocês aprendem, mas não tem a fundamentação. Lendo vocês conseguem se localizar. Capítulo 1, versículo 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então veja que Cristo, enquanto a palavra, ele é a imagem do Deus invisível. Ou seja, nós sabemos que há um Deus, e sabemos por meio de todas as coisas que foram criadas. Agora, como é o rosto desse Deus? Como são os atributos desse Deus? Como é a vontade desse Deus? E aí nós nos deparamos nesse ponto com uma questão muito séria, porque, infelizmente, ao longo de toda a história, não somente muitas religiões não cristãs, mas, sobretudo, o cristianismo tem pintado o rosto de um Deus mau, de um Deus perverso. Não há como alguém, em sã consciência, sem a influência da religião, não há como alguém ler o Antigo Testamento e não conceber um Deus mau. Os irmãos me perdoem eu dizer assim para vocês, eu sei que há muitas pessoas que não me dão a oportunidade de explicar em todos os detalhes, até porque eu gastaria aqui tantos e tantos estudos para poder explicar o que eu vou dizer agora, mas o fato é que quando alguém abre a Escritura, por exemplo, e encontra, por exemplo, um Deus que aparece supostamente para Josué, e fala: Josué, é o seguinte, olha, você vai entrar nessa terra, e você então vai destruir a todos, e você vai matar a espada a todos. E o pior é que começa toda uma discriminação, uma discriminação, dizendo vai matar velhos, os adultos, homens e mulheres, jovens, mancebos, virgens, crianças, criança de peito, animais, é para matar a todos ao fio da espada. E aí o crente, porque ele crê, quando ele lê, ele glorifica a Deus por isso. E o pior, logo ao ler essas histórias, ele se lembra dos seus próprios inimigos, do leitor, o leitor lendo, e aí ele começa a orar a Deus, dizendo: Senhor, faça com os meus inimigos o que tu fizeste aos inimigos de Israel. Não é sem razão que existem centenas de hinos cristãos, não pode nem falar cristãos, né? Vamos falar gospel, hinos dos movimentos aí, supostamente cristãos, evangélicos, que declaram guerra contra os inimigos. Todos os teus inimigos cairão diante de ti. Sim, cairão diante de ti. Quem já cantou essa canção? Todos os teus inimigos cairão diante de ti. Jeová é o teu cavaleiro, que cavalga para vencer. Aí encerra dizendo: aí todos os teus inimigos cairão diante de ti. Aí começa a repetir: cairão diante de ti, cairão diante de ti. Aí de repente causa-me uma estranheza quando vem Cristo e diz: olha, você deve não somente amar o seu irmão, porque se você ama o seu irmão, você não faz nada demais. Os gentios fazem a mesma coisa que você faz. Amar irmão, amar pai, mãe, filho, qualquer um faz. Agora,
você deve amar o seu inimigo. Você deve abençoar o seu inimigo. Você deve orar pelo seu inimigo. Você percebe que existe um problema, não? Entre textos? Pastor, mas a Bíblia é ou não é inspirada? É. O problema é que, sendo ela inspirada, ela passa pelo homem, pelo tempo do homem, pela cultura do homem e pelo possível conhecimento do homem. Evidentemente que Moisés não podia conhecer a Deus do modo como nós conhecemos. Até porque a própria Escritura, e não é minha culpa, é problema dela, ela dá o testemunho acerca do Antigo Testamento, dizendo o Antigo Testamento, ou que seja a lei, é sombra dos bens que haveriam de vir. Não é a substância real, não é a realidade. Hebreus capítulo 10, versículo 1. Não basta isso para nós entendermos que quando eu ler o Antigo Testamento, eu tenho que lê-lo com a consciência de que é sombra, de que não é a realidade, de que Moisés foi fiel, sim, em toda a casa de Deus, porém ele foi fiel na medida e na proporção do que ele compreendia, do que ele podia compreender. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, vindo, porém, a dispensação, da plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que vivem debaixo da lei. É para nos conduzir a um novo tempo, um novo momento, em que não há mais sombras, nem figuras, e nem caricaturas, mas que prevalece a verdade. Lembra do texto de João, capítulo 4, quando a mulher samaritana, muito sedenta, por conhecer a verdade, muito desejosa por servir a Deus verdadeiramente, ela falou a Jesus, olha, eu vejo que tu és profeta, então, por favor, me ajude, porque há uma contenda entre samaritanos e judeus, porque eu quero adorar o Deus verdadeiro, mas os judeus dizem que devemos adorar em Jerusalém. Olha a preocupação deles, dos judeus. E os samaritanos dizem que devemos adorar em Samaria. Os judeus dizem que é no Monte Moriá. Os samaritanos é no Monte Gerizim. Porque sobre o Moriá há um templo, sobre o Gerizim há um templo. Afinal, onde eu devo adorar a Deus? Verdadeiramente. Aí Jesus dá a resposta que até hoje, infelizmente, a maioria dos cristãos, embora conheçam, não entendem. Jesus disse, em verdade vos digo, que vem a hora, e esta hora já chegou, em que o verdadeiro adorador não adorará o Pai, nem em Jerusalém, nem em Samaria, nem sobre altares, nem com ofertas, nem na mediação de sacerdotes ou os sumos sacerdotes, mas adorará o Pai em espírito e em verdade. Quando diz em espírito, quer dizer que toda adoração, ela é imaterial, ela é algo do coração. Não se adora a Deus dando coisas para Ele, dando galinha, ou dando que seja carneiro, ou bolo, ou incenso, ou dinheiro, ou dízimo. Não. Se adora a Deus em espírito, é do espírito que ocorre a adoração. Eu disse aqui semanas atrás que a adoração não são gestos, não são canções que você fala, às vezes sem saber nem o que está dizendo. Adoração é quando você reconhece a Ele como único Deus, único Senhor, um único digno. E então você, em plena obediência e amor, vive para Ele. Isso é adoração. Em espírito e em verdade. Então, você pode ir para o melhor templo que existe. Digamos que no Brasil, pastor Josué, digamos em tese, o melhor templo seja o do Brás, porque é um grande santuário, feito por mãos humanas,
uma tentativa medíocre de reproduzir o templo de Salomão. Mas pode ser grande, mas lá não é o lugar da adoração. E se você estiver lá, adorando a Deus verdadeiramente no seu espírito, não faz nenhuma diferença se você estiver na sua casa. Seja onde for a sua casa. Porque o lugar não faz parte da adoração. Porque o reino de Deus está dentro de vós, disse Jesus Cristo. Então, o fato é que há um novo tempo em que nós estamos vivendo. E esse tempo é o tempo que se adora no Espírito, e quando diz, e em verdade, essa verdade quer dizer, agora, por meio daquilo que é a realidade, ou daquilo que exprime a realidade. Ou seja, quem traz a verdade para o homem não é Moisés. Semana passada nós encerramos falando disso. João capítulo 1, versículo 18, ou 17, 18. A lei foi dada por intermédio de Moisés. Agora, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, olhem para mim e respondam sem medo de pecar. Não tenha medo de pecar. Se a verdade veio por meio de Jesus Cristo, antes de Cristo vir, havia a verdade disponível ao homem? Mas tinha Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas. E aí, até Malaquias, tinha tudo isso. Mas não tinha a verdade. Pastor, então era tudo mentira? Não, não era mentira. Era sombra. Era uma caricatura. Era algo possível para aquele tempo de se entender. A verdade veio por meio de Jesus Cristo. Então, de uma vez por todas, a Bíblia cristã, por meio da qual nós devemos conhecer a Cristo, é o Novo Testamento. É o Novo Testamento. Não é o Antigo Testamento. Pastor, então eu posso descartar? Bem, do ponto de vista da verdade, sim. Mas do ponto de vista da pedagogia, não. Porque por meio do Antigo Testamento você vai ter uma grande pedagogia para compreender, inclusive, coisas do Novo. Mas são pedagogias, são símbolos, são figuras, são tipologias que nos ajudam na compreensão de algumas coisas. Na compreensão. Mas não podemos tomá-lo por um livro de conduta, de ética. Você imagine só que o Antigo Testamento está cheio de mandamentos que hoje não é possível de cumpri-lo. E o pior, para aqueles que procuram defender o Antigo Testamento enquanto válido para os dias de hoje, e quando você fala sobre a lei no Novo Testamento, que a lei não mais vigora, eles falam assim, mas se você observar a lei de Moisés, mas e antes de Moisés não tinha lei? Aí eu falei, tudo bem, então cumpra por gentileza Gênesis antes de Moisés, que não é a lei para você. E no capítulo 9 de Gênesis você vai encontrar Deus dizendo que a partir de então, quando Noé sai da arca, aquele que matar um homem deverá ser morto. Pagará a vida do homem morto com a sua própria vida. Cumpre agora. E aí? Como vai fazer? Você observa como que o Antigo Testamento, como diz o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 3, está totalmente obsoleto com respeito ao que é a verdade, que é a palavra de Deus. Então, quando os cristãos, de uma maneira geral, eles vão à Escritura, tomando a Escritura como a verdade e como a palavra de Deus, eles certamente não poderão jamais conhecer a Deus. É por este motivo, qual motivo? Eles não podem conhecer a Deus olhando o Antigo Testamento, lendo as Escrituras veterotestamentárias. Não poderão jamais conhecer a Deus.
E mesmo se tomar o Novo Testamento pela letra, letra pela letra, preocupado se usa véu, se não usa, se tem que praticar o ósculo santo ou não, né? Se o batismo é por imersão ou por aspersão, não se poderá conhecer a Deus. Porque quem revela a Deus é a palavra. E a grande prova de que não se pode conhecer a Deus pela letra, pela Bíblia, enquanto livro, enquanto mero livro, é o fato de que 2000 anos depois de cristianismo, nada foi resolvido. Porque qual é a grande proposta do Evangelho? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Aí você olha para o cristianismo. O que você vê? Não vamos falar nem da influência dele para o mundo. Só do cristianismo enquanto cristianismo. Nós não vemos salvação. Vemos luta, contenda, ganância, inveja, disputa. É tudo o que nós vemos. Depois de um longo tempo, né? Um milênio, a igreja romana prevalecendo, matando literalmente pessoas nas fogueiras ou nas arenas. Depois entrou um novo tempo em que agora se mata expulsando, condenando, excluindo, impedindo. Ou seja, me parece que nada mudou de fato e de verdade. E a nossa luta, portanto, não é ficar aqui apenas apontando esses erros, esses equívocos, mas compreendendo os nossos erros. Eu falo nossos porque nós fazemos parte do problema. Não pense você que você não faz parte do problema. Nós fazemos parte de uma história. Então, se nós conseguimos, pela graça de Deus, ver alguma coisa, que nós possamos, a partir de então, buscar um outro caminho. Porque o caminho que tomamos até então não resolveu o nosso problema em relação a Deus. Não resolveu o nosso problema em relação ao pecado. Então precisamos fazer como Jesus disse, ir a Cristo para ter vida, ir a Cristo para conhecer o Pai. Cristo, ele é a expressão, ele é a imagem do Deus invisível. Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz que ele é a expressão exata. Por isso que ele é a verdade. Se perguntarem para vocês o que é a verdade, você não hesite em responder. Diga, é Cristo. E ele, mas como assim? Como é que eu posso entender que Cristo é a verdade? Olhe para a vida de Cristo. Olhe para o viver humano de Cristo. E olhe para todas as palavras de Cristo. Porque tudo o que Cristo viveu e tudo o que ele ensinou é a verdade. E isso lança por terra o grande engano da serpente, do dragão, que desde o princípio vem mentindo, em nome dele próprio e em nome do próprio Deus, mentindo acerca de Deus. Então é preciso que nós definitivamente compreendamos que a verdade consiste naquilo que Cristo é e naquilo que Cristo ensinou, de sorte que não existe evangelho sem aquilo que Cristo é, e não existe evangelho sem aquilo que Cristo ensinou. Infelizmente, nós vivemos num tempo em que os cristãos defendem todo tipo de comportamento e de procedimento. Imagine só você, o apóstolo Paulo, ao escrever aos Coríntios, ele escreveu uma igreja extremamente problemática, né? E ele falando acerca de problema entre os irmãos, problema judicial. Sabe que tem esse tipo de problema na igreja, né? Não tem problemas na igreja? Imagine só o irmão levando o outro à justiça para tratar de um problema particular entre os dois. Paulo diz, olha, vocês não sabem que nós haveremos de julgar os anjos? Será que nós vamos ter que levar os nossos problemas a um ímpio? A igreja não estaria apta a discernir esses problemas?
E olha que ele vai colocando os pontos, né? Não é que seja, digamos assim, pecado colocar o irmão ou o outro na justiça. Digamos que não é cristão. Não é cristão. Cristo não faria isso. Então, tá bom, aí alguém diz, não vou colocar o irmão na justiça. Vamos reunir uma comissão na igreja para que a igreja resolva o meu problema. Ou seja, é um outro tipo de tribunal. Mas Paulo vai colocando esses pontos, ele vai evoluindo no pensamento, porque ele está falando da igreja. Quando se fala da igreja, você vai começando do rudimentar e vai elevando até chegar naquilo que é excelente. Então ele fala, não haveria irmãos na igreja para julgar essa causa. Aí ele chega no ponto cristão de fato e de verdade. Ele alcança o ponto máximo do evangelho e diz, e o irmão que sofreu o dano, por que não perdoar? Olha que maravilha. Isso é cristão. E isso é o que Cristo ensina nos evangelhos, nos 4 evangelhos. O que significa que a verdade, se você diz que ama a verdade, que deseja a verdade, quer seguir a verdade, você precisa se apropriar desses conceitos acerca da verdade. E eu sei que é duro, não é fácil. Não é fácil. Alguém diz, pastor, como é que nós vamos fazer isso? Porque, por enquanto, está difícil praticar esse amor aí. Praticar esse evangelho está difícil. Eu vou dizer que o motivo porque está difícil é porque nós ainda estamos muito tomados pelo espírito, pelo veneno da serpente. Nós ainda acreditamos muito na voz da serpente. Nós ainda damos muito ouvidos. Interessante que essa semana alguém me falou uma coisa tão lógica, tão óbvia, né? Mas quando a pessoa me falou, eu falei, rapaz, mas não é verdade o que você está dizendo? Coisa óbvia, falou assim, engraçado que às vezes as pessoas, você passa um ano inteiro pregando a palavra, um ano inteiro. Evangelho de João, o ano inteiro. A pessoa não dá atenção, não dá ouvido. Vai alguém na casa do fulano, em 10 minutos fofocando do outro, ele acredita em tudo. Onde é que está o sentido, Josué? Por que a palavra não entra? Por que nós não damos o crédito à palavra? Por que nós somos tão rápidos e ávidos para darmos crédito a qualquer coisa? Conta uma piada bem engraçada, a pessoa vai bolar de rir e vai passar o dia todinho com quem encontrar, vai reproduzir a piada. Agora a palavra você fala, a pessoa fica te olhando. Será que é assim mesmo? Já observaram o quanto que nós precisamos de uma desconstrução de alma, de pensamento, de conceitos? Precisamos nos converter. Né? Até porque a conversão não ocorre uma única vez e num único momento. Eu me converti no dia 14 de abril de 1967. Não, para de bobagem. Ali você foi iluminado e você começou um processo de conversão. Por que é processo? Alguns não acreditam nisso. Se você chamar aí um teólogo qualquer, ou ler qualquer aí livro de teologia sistemática, qualquer manual, eles vão dizer que a conversão é o início de um processo, e ela fica para trás. A conversão aconteceu, agora seguem outras coisas. Mas não pode ser, porque o ser humano, ele é um ser muito complexo. Você não é o que é de ontem para hoje, você é o que é porque você foi formado desde o ventre da sua mãe. Você está sendo formado. A sua consciência está sendo formada. Nós somos o resultado de um processo. Agora, para deixarmos de ser o que somos, e isso implica morte, implica novo nascimento, porque novo nascimento também não é um fenômeno, como dizem, né? A pessoa está aqui, ouve uma palavra daquelas bem motiva, aí o pregador faz um apelo, quem quer aceitar Jesus? A pessoa, eu quero. Aí a pessoa vem à frente,
com a mão levantada, e o pastor diz assim: repita comigo esta oração. Senhor Jesus, a pessoa, Senhor Jesus, nesta noite, entra no meu coração. Eu me arrependo dos meus pecados. Por favor, pessoal, ajuda aí. Aí quando a pessoa diz amém, aí o pastor falou o quê? Nasceu de novo. No final, escreva agora o meu nome no livro da vida. Aí Jesus, corre, ô Gabriel, corre, pega a caneta, vai lá e escreve lá. Miguel, Gabriel, Rafael, Ariel, corre lá, não importa quem, o que estiver mais perto, aí vai escrever daquele momento o nome no livro da vida. Não tem nenhum sentido. Nasceu de novo? Nasceu, dizem, né? Dizem. Nasceu de novo. Nova criatura. Agora é. As coisas velhas passaram. Pastor, mas calma aí você está indo longe, porque isso que está dizendo é texto do apóstolo Paulo, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fizeram novo. Mas aí que entra uma grande questão do entendimento das Escrituras. E se você lê escritos de Paulo e escritos de João, numa comparação, logo você vai perceber que enquanto Paulo diz que quem está em Cristo nenhuma condenação há, não diz isso? Romanos capítulo 8, versículo 1. Aí João vai dizer à igreja, né? Aquele que odeia seu irmão é filho do diabo. Como é que associa isso? Aí os incrédulos e os indoutos abandonam a Bíblia porque não conseguem ver convergência. Os incrédulos vão usar isso para poder dizer, está vendo aí como a Bíblia está equivocada? Porque não entendem. Paulo era um grande hermeneuta e, sobretudo, um homem forense, um homem do direito. E como homem do direito, ele escreve do ponto de vista judicial. Razão porque somente ele vai utilizar uma expressão em Cristo. Em Cristo. Quer dizer, nele tudo está feito. Não é em você. É nele. Em Cristo. Em Cristo eu sou nova criatura. Em Cristo. Ora, o próprio Paulo vai dizer para estes de quem ele disse que são novas criaturas, vai dizer, olha, a tua carne milita contra o Espírito. E se você anda na carne, você não pode agradar a Deus. E para você ter uma ideia, as obras da carne são... Aí ele vai citando as mínimas e mínimas e mínimas. Inimizade. É o básico, né? Porque se disser assim, ó, o fulano adulterou, aí a casa cai. Mas o fulano está inimigo do outro. Se você for amigo do inimigo, você vai ficar inimigo do inimigo do inimigo. Mas se você for amigo do inimigo, você vai ficar amigo do inimigo e inimigo do inimigo do inimigo, do seu amigo. Entenderam? Vocês entenderam ou não? Ou seja, nós temos tantos problemas. Digamos que o Josué, isso aqui é apenas para os irmãos entenderem, o que eu acabei de falar, seja inimigo do Rodrigo. E o Rodrigo, inimigo do Josué. Digamos, não, isso não é verdade. Eles se amam em Cristo Jesus. Mas agora imagine vocês que eu seja um profundo amigo do Rodrigo. Muito amigo do Rodrigo. Aí o Rodrigo fala do Josué para mim. Aos poucos eu vou tomando raiva do Josué. Não vou. É assim que é o ser humano ou não é? Mas não somos nova criatura? Aí eu pergunto, as coisas velhas passaram ou não passaram? Aí você responde, passaram e não passaram. Passaram do ponto de vista judicial. Em Cristo está feito. Como também o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo alguma coisa, 29 ou 30, ele vai dizer que nós já estamos glorificados. Aí você olha, por exemplo, para o Josué. Ele está glorificado? Olha a situação do irmão. Não, olha, vê se tem cabimento.
Não tem cabimento. Se isso for glorificado, não sei mais o que é ser glorificado. Não é? Vocês olham para mim e olham a minha situação. Você não está sozinho, Josué. E nem nós dois, estou aqui todos no mesmo barco. Mas como é que a Escritura afirma categoricamente, ou que sejam os textos paulinos, que nós já estamos glorificados sem estarmos? Mas estamos, porque ele diz estamos. Se ele diz que estamos, estamos. Mas eu estou vendo que nós não estamos. Aí é onde entra o detalhe. Nós não estamos porque nós estamos dentro do processo para chegarmos a ser aquilo que já somos em Cristo. Por isso que Paulo tem uma perspectiva judicial. João tem uma perspectiva orgânica, ontológica do ser, o que somos, o que está pulsando, o que está acontecendo agora dentro de nós. Não há contradição alguma, há convergência. Entenderam, meus queridos? Muito bem. Então, por todos os efeitos, o homem não conhece a Deus. E veio Cristo para trazer o conhecimento do Pai. Vejam, se nós lermos, eu vou fazer uma redução aqui no máximo. Se nós lermos, por exemplo, João, capítulo 17, versículo 4, o próprio Cristo disse que veio ao mundo para revelar o Pai. João 17, 4. Ele diz: Pai, eu vim, eu te revelei aos homens. Ele veio revelar o Pai aos homens. Se nós lermos João 17, versículo 6, ele diz que ele manifestou o nome do Pai aos homens. 17, 8, ele transmitiu as palavras do Pai aos homens. João 14, 10 e 11, ele fez as obras do Pai. Então ele fez as obras do Pai, ele revelou o Pai, ele manifestou o Pai, ele revelou o nome do Pai. Ou seja, tudo o que o Pai é, em essência e em realidade, o Filho trouxe ao mundo, para que nós agora conheçamos o Pai. Por isso que somente olhando para o Filho é que nós vamos conhecer ao Pai. Lembram do texto de João capítulo 14? Quando Cristo começa a dizer: olha, vocês estão perturbados, os corações estão conturbados, porque eu estou aqui entristecido, meu suor está se transformando em gota de sangue, porque na verdade eu vou morrer agora. Vocês estão ficando atribulados, mas não fiquem atribulados, porque a minha morte não é um assassinato, não é um homicídio. Do ponto de vista do Pai, o que está acontecendo aqui é uma obra de redenção, do ponto de vista de Deus. E, portanto, eu estou indo ao Pai preparar um lugar para vocês. E vocês sabem o caminho para onde eu vou. E aí Tomé pergunta: ora, Senhor, nós não sabemos para onde tu vais, como saber o caminho? Aí Cristo diz: mas eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai ao não ser por mim. Aí quando parecia que já estava respondido, porque ele disse: o lugar é o Pai e eu sou o caminho. E esse caminho é a verdade, porque trilhar o caminho é trilhar a verdade, que leva ao Pai. E aí quando pensava que estava tudo resolvido, Filipe, um pouco desconfiado, olhou para Jesus e falou: Jesus, faz o seguinte, mostra-nos o Pai. Aí está tudo resolvido. Porque o Senhor é tão bonzinho, fez milagres, prodígios, a gente acredita, está todo mundo, ninguém está duvidando assim, sabe? Mas não seria mais fácil o Senhor mostrar o Pai? Mostra-nos o Pai e isso nos basta. E Jesus disse: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Se vós tivesseis conhecido o Pai, teriam me conhecido. Ou seja, se ele diz, se vós tivessem conhecido o Pai, ele quer dizer, vocês não conhecem o Pai. Todo o caminho da salvação é o caminho de conhecer o Pai. Eu quero
entrar no gozo da vida eterna. Gente, você vai perguntar para 10 cristãos qual é o maior desejo enquanto fé que ele tem, você entrar no gozo da vida eterna. 11, você pergunta para 10, 11 vai te responder isso. Todos têm por alvo a salvação. Mas como fazer então? Aí um responde, você vai ter que seguir essa cartilha, vão te dar uma cartilha do que fazer, do que não fazer. Cada um vai te dar uma cartilha diferente. Alguns vão dizer, não, você tem que crer em Cristo, mas quando eles falam tem que crer em Cristo, segue-se a isso o quê? O que eles vão dizer? O que é natural. Se você crê, você deve ser batizado, não? Aí batizado tem que o quê? Congregar, né? E congrega tem que tomar o quê? A ceia, né? Não é isso ou não? Você percebe que até o crer e o batismo entrou para uma cartilha? Quando Paulo disse àquele carcereiro que perguntou o que fazer para ser salvo, ele disse, crê no Senhor Jesus será salvo. Ele falou a verdade, mas ali não era cartilha. O problema é que o conceito de crer é que se desgastou tanto com o tempo, que hoje, nos dias de hoje, quando se fala em crer em Jesus, significa aceitar a religião A, em detrimento à religião B. A maioria dos cristãos dizem crer em Jesus, mas não o aceitam. Embora digam que aceitam. Aceitar não é levantar a mão, aceitar é, você aceita a Cristo? Os ensinamentos todos? Você recebeu os ensinamentos dele? Você recebeu para dentro de você? As palavras de Cristo que ele disse se tornaram para você carne e sangue, e você comeu as palavras de Cristo, como ele diz, a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida, e quando eu digo comer minha carne, beber meu sangue, eu me refiro às minhas palavras, e essas palavras, enquanto carne e sangue, foram comidas e digeridas, e foram constituídas no seu ser, isso é receber a Cristo, e isso é crer em Cristo. Não é uma cerimônia, não é levantar a mão, entrar numa piscina com um vestido branco, cantar no coral. Então, cada um vai apresentar uma cartilha. E até aqueles que dizem que basta crer em Jesus, esse crer vai entrar como um princípio da cartilha. Só se entra no gozo da vida eterna por meio do conhecimento. E a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti, o único Deus verdadeiro. Irmãos, e conhecer esse Deus verdadeiro vai requerer um processo de desconstrução muito grande. Tem um escritor que eu particularmente gosto muito dos seus escritos, que ele disse que o que nos ensinaram sobre Deus é mais ou menos assim, ele usa a figura de uma casa, que alguém pintou aquela casa. Aí veio um segundo dono, comprou aquela casa, e não gostou muito daquela cor e fez uma segunda pintura por cima da primeira. E assim veio um terceiro, um quarto, um quinto, um sexto, e cada um vai colocando uma mão de tinta sobre a outra. De modo que se você descascar a última mão, a última cor, terá uma outra, e uma outra, e uma outra, e uma outra, até você conseguir chegar na originalidade daquela casa. Ele diz que com o tempo os homens foram trazendo conceitos sobre Deus, e conceitos e supostas verdades sobre Deus, e foram nos falando sobre Deus e nos falando, e nós fomos aceitando aquilo que falaram, e criamos um conceito equivocado sobre Deus. Por isso que nós vivemos nós mesmos cheios de acusação, nós nos acusando e acusando uns aos outros. Por isso que nós acreditamos que nós vamos para o céu e o outro não vai. Por isso que nos julgamos melhores que os outros. Por isso, quando alguém sofre um acidente
e aquela pessoa, por infelicidade, esteve no culto da tarde do dia anterior, em que houve o apelo e ele não aceitou a Jesus daqueles moldes, e você viu que ele não aceitou, e no dia seguinte ele sofreu um acidente e morreu, você fala, a mão de Deus, teve a oportunidade, mas não aceitou. O que aconteceu? Deus enviou o anjo da morte. Não é assim que a gente costuma fazer e falar e atribuir? Ou seja, ao invés de você exercer a misericórdia, não, você acha bom porque Deus fez justiça. Como estamos distantes. Então, esse conhecer a Deus, ele requer um longo processo de desconstrução para que uma nova consciência acerca de Deus seja construída. Porque nós agimos exatamente do modo como somos. Pastor, eu queria tanto parar de fazer isso, queria tanto parar de agir deste modo, queria me libertar deste pecado, daquele pecado, daquela situação. Por que eu não consigo? Porque você está tentando deixar de fazer aquilo que você é. E não tem como. Nós só fazemos o que somos. Nós não agimos contrário à natureza. Isso que eu estou falando é tão verdade que Cristo disse, olha, a única maneira e solução para o homem é nascer de novo. O que significa que você não funciona. Mas e se eu passar por uma reforma protestante? Não serve. E se eu mudar meus hábitos alimentares? Não serve. E se eu não tem necessário vos é nascer de novo. Nascer de novo é ser outra pessoa. Eu queria tanto ser outra pessoa, o que fazer? Bem, primeira coisa é que você não será outra pessoa amanhã. De manhã cedo. Amanhã de manhã cedo não vai ser. Capaz você vai ser ainda quase a mesma coisa. Mas se você começar a assumir uma postura de ouvir a palavra, de acolher a palavra, como diz Tiago, acolhei a palavra porque ela é poderosa para salvar as vossas almas. Então você ouve a palavra, você toma para si, você acolhe a palavra, você medita na palavra, e você então ora a palavra. Vários irmãos aqui desse ministério falam, pastor, depois eu vim para cá, eu desaprendi até de orar. Lógico, eu orava pela sogra, pelo papagaio, pelo... e não orava pelo que devia orar. Jesus falou só quando vocês orarem, não se esqueçam de orar pela santificação do nome do Pai, para que o reino venha. Reino é governo, é domínio sobre você. E uma série de situações, e lá no final ainda fala, ore pelo mal, para que esse mal não te faça presa dele. E você seja um rebelde contra o Criador. Então, ora a palavra, ouça a palavra, acolha a palavra, verifique, não se deixa seduzir por qualquer conversa. Dúvidas virão, muitas. Há pessoas aqui, infelizmente, que ao me ouvirem nos últimos anos, preferiram sair em silêncio a me perguntar, para tirar dúvida. Não é? Assustado. Mas, de fato, aquilo que nós não temos costume de ouvir assusta. Só não assusta aquilo que a gente está acostumado a ver todos os dias. Então, ouça a palavra, verifique, leia, tire suas dúvidas, acolha a palavra, medite na palavra, reflita, faça a relação palavra com o seu coração, palavra com o seu viver.
e comece a colocar diante de Deus em oração a palavra e o viver. Eu duvido se o Espírito Santo, na mesma semana, não vai começar a colocar você em circunstâncias. E quando você estiver na circunstância, Ele vai te lembrar. Você vai se lembrar da palavra, você vai ficar entre carne e espírito. O que eu faço? Talvez você ceda a carne, mas depois que você ceder a carne, a palavra que está dentro de você, porque você acolheu, vai gerar em você uma tristeza. Porque não é isso que você quer. Mas não é uma tristeza para a morte, como diz o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, mas é uma tristeza segundo Deus, que gera arrependimento. Arrependimento é mudança. Isso vai gerando algo dentro de você, de modo que você já não deseja mais por aquilo. Aquilo que outrora era tão desejoso, agora vai ser tão abominável. E se porventura você vier a cair, vai ser uma queda para você levantar mais forte. Porque você vai cada dia mais na palavra, na oração, você vai conhecendo a Deus no Espírito. E isso nos conduz à experiência hoje de vida eterna e é a garantia de entrada no gozo da vida eterna. Tá bom? Por isso Cristo é a palavra e por isso que Ele é a verdade.